Cordiais saudações a todos e seja bem-vindo a mais um episódio de Presidência Aberta. O meu convidado de hoje, Telmo Sumila, nasceu na província da Zambésia, concretamente na cidade de Climane. Em 2004 entra para a Universidade Eduardo Mondlane para fazer o curso de Meteorologia. Consequentemente, em 2008, começa a trabalhar no Instituto Nacional de Meteorologia como meteorologista e previsor até 2013. Em 2014, vai para o Brasil para fazer o seu mestrado em agrometeorologia e regressa em 2016. Em 2018, volta ao Brasil para fazer o doutoramento e retorna a Moçambique em 2022. Ou seja, desde 2016, trabalha como investigador científico em meteorologia, clima e suas aplicações, com particular incidência para a agricultura. Telmo, bem-vindo à Presidência Aberta. Eu primeiro gostaria de agradecer pelo convite que me foi formulado e para estar aqui conversar contigo e vamos conversar. Vamos conversar, vamos falar um bocadinho sobre o nosso país. Sim, vamos falar sobre o nosso país porque nós somos moçambicanos e queremos que o nosso país prospere. E como nós queremos que o nosso país prospere, nós temos que discutir sobre ele. E uma das coisas que se recomenda que o jovem moçambicano e a população moçambicana em geral deve fazer é participar da evolução, desenvolvimento social, econômico e político do país. Portanto, nós devemos criar mais oportunidades para poder discutir sobre o país. São questões, são encontros que nos engrandecem e fazem com que nós possamos crescer e contribuir com aquilo que nós podemos para o desenvolvimento do país. Então, sendo investigador científico e meteorologista sénior, como é que explica o facto do país ser fustigado anualmente com tempestades naturais e mesmo assim, todos os anos, parece que o problema é novo e temos de procurar soluções para a população afetada, temos de ajudar nisto e aquilo, temos que contribuir. Como é que se justifica isto? Sabendo que o nosso país está numa zona que é propensa a esses problemas, essas causas naturais, que todos os anos, numa determinada época, invadem o nosso país. Mas todos os anos, nós somos obrigados a olhar para os mesmos problemas como se fossem novos. Bom, Emerson, é assim, como você disse, a nossa localização geográfica faz com que nós estejamos muito vulneráveis e expostos a eventos extremos, com particular incidência para eventos de natureza meteorológica e climática. E nós devemos nos preparar, aliás, devemos nos habituar ao facto de, em determinada época do ano, nós sermos afetados por esse tipo de sistemas. Só que o habituar a esse tipo de sistema não significa conformar-se com o facto de a gente saber que nós teremos esse tipo de cenários. Ou seja, nós temos que nos preparar para sempre reduzir os impactos dos eventos extremos. Se nós estivermos preparados para esses eventos extremos, nós reduzimos muito os impactos negativos associados à aproximação desses sistemas. Obviamente que nós não podemos lutar contra a natureza, mas nós podemos reduzir os impactos. Um dos grandes problemas que nós temos é que a gente não se prepara para reduzir os impactos associados aos eventos extremos. Nós fazemos naquela linguagem popular, nós fazemos um arranjo. É por isso que o resultado desse arranjo é o mesmo impacto ao anterior. Em países mais evoluídos, o que se faz é reestruturar. Você teve um cenário de impacto 2 ou 3, o que você tem que fazer é pegar na ciência, colocar ao dispor da sociedade para que aquele impacto seja reduzido a 1 ou a 0. Como é que você faz isso? Você tem que ter uma capacidade infraestrutural bem melhorada do que a anterior. Se você tem uma casa construída de um determinado material que é devastado por um evento e na sequência você volta a construir naquela casa No mesmo local, com o mesmo material e espera que o impacto seja diferente do anterior. Não tem como. Fala-se muito que construímos casas resilientes, mas a pessoa que diz construímos casas resilientes não diz o que é resiliente em relação à casa anterior ou à infraestrutura anterior.
Por isso eu digo sempre que é uma falácia dizer que nós estamos a construir uma casa resiliente sem você explicar o que é que de resiliência tem. Ou seja, nós estamos muito mais preocupados em dizer para o mundo que estamos a fazer construções resilientes para que nós tenhamos investimento nesse tipo de construções resilientes. Mas nós não estamos a importar a tecnologia deste mundo que nos dá o financiamento. O ideal é ir para o Japão e perguntar como é que vocês conseguem resistir durante vários anos, consequentemente, a eventos extremos. O Japão é um país que sofre muito de abalo sísmico, de magnitude que a gente não imagina. Nós temos tido aqui abalos sísmicos que ocorrem geralmente muito distantes dos centros urbanos, mas a gente se assusta. O Japão teve esse cenário em 2010 que devastou a cidade, uma das cidades do Japão completamente, mas eles conseguiram se levantar, reestruturar. E uma das coisas que eles fizeram para isso é que tem um tipo de construção que responde ao abalo sísmico. Como? É como se tivesse a fazer um balanço, tivesse uma mola por baixo do edifício e faz um balanço. Isso é o quê? Você antes tem betão por baixo da sua infraestrutura. Depois você coloca uma espécie de molas. Eu posso estar a falar qualquer coisa errada aqui, mas é mais ou menos isso. Você faz uma infraestrutura que responde ao abalo sísmico. O que é que você fez? Você não fez um arranjo, você reestruturou a sua construção. Então, se nós estamos em Moçambique, estamos na costa, sabemos que durante a época chuvosa de outubro a março, e agora com as mudanças climáticas, esse cenário pode fazer um shift para frente ou para trás, nós temos que nos preparar de maneira diferente a esses eventos. Como? Tem locais onde você tem que literalmente proibir as pessoas de fazerem construções lá. Literalmente, porque não tem como. Temos uma situação do Brasil agora, em que nós tivemos um volume de precipitação que nunca foi registrado antes. E espaços urbanos foram alagados e tornaram-se rios. A recomendação que o governo brasileiro dá é que nós temos que pensar um novo modelo de cidade. Pensar um novo modelo de cidade é o quê? Nós temos que sair daqui. Retirar nós temos que sair e daqui. alocar um outro sítio e aquele espaço... Podemos usar aquele espaço para qualquer outra coisa temporária, mas nós temos que arranjar um outro modelo de cidade. Isso significa o quê? Que aquele camponês que está lá numa zona de planície, onde você abre a barragem de Caora-Bassa durante meio-dia, aquela zona está inundada, você tem que proibir aquela região de ser habitada. Você recomenda que o senhor desloque-se ali para fazer o seu cultivo, para produzir agricultura, mas não coloque lá a sua habitação. Vive em outro lugar onde tem condições melhoradas, onde tem condições mais apropriadas para você estar seguro, mas ali não é lugar para se viver. Aqui em Maputo, particularmente, nós temos esse problema, que desde a época chuvosa, e eu ainda vi uma reportagem ontem, tem bairros que estão simplesmente debaixo da água até hoje. A pergunta que se coloca é: por que aquelas casas não têm intervenção do município para a destruição? O que o município efetivamente deveria fazer era fazer uma intervenção rigorosa para, naquele local, nunca mais voltar a se viver lá. Ou, se tiver que construir-se qualquer infraestrutura para uso do governo, da população, que seja uma infraestrutura que seja efetivamente resistente a esse cenário de inundações. Porque a população que nós temos, pobre, que não tem capacidade de construir infraestruturas melhores do que a que ele já tinha destruídas, não vai conseguir sobreviver lá durante muito tempo. Ou seja, o governo vai continuar a gastar muito dinheiro todos os anos para tirar as pessoas para os centros de acolhimento e volta e meia a população volta para aquele lugar. Passo a repetição. Voltando para aquele lugar, está a dizer o quê? Que o governo deve preparar mais dinheiro para a próxima época chuvosa, vir nos retirar aqui e investir para... Então você está num ciclo vicioso que só te dá prejuízo. Então resiliência não é você ter dinheiro para tirar as pessoas de um local para outro. Resiliência é você fazer a tal reestruturação, que é você pega no seu país, você reestrutura ele. Como isso? Você pensa em um projeto de longo prazo. E como nós somos muito imediatistas, muitas das vezes dizemos por que vamos fazer um projeto para daqui a 50 anos. Não tem sentido esse tipo de questão.
Porque o país só vai desenvolver se você tiver um projeto de longo prazo. E isso tem um paralelismo com aquela questão de enriquecimento rápido. As pessoas passam a roubar, as pessoas passam a fazer coisas más, porque acham que o Emerson, desculpa colocar-te nessa situação, porque não é rico, mas o Emerson chegou ao patamar que chegou, então eu posso chegar lá. Mas ele esquece que o Emerson não é de 5 anos atrás. Para ele chegar no patamar que chegou, levou tempo, levou o processo. E a gente repete isso várias vezes, que para você chegar a um determinado lugar, isto é um processo. Então, nós precisamos do que para resolver esse assunto de eventos extremos que devastam, desgraçam as nossas famílias. Nós precisamos de reestruturar o país, fazer delimitação de áreas de risco. Isso já foi feito há algum tempo atrás entre algumas instituições do governo, da qual eu faço parte, o INGD, com algum financiamento externo. E isso está delimitado, está mapeado. Obviamente que com o tempo, mais áreas vão sendo descobertas que são propícias a inundações e eventos extremos. Então, nós precisamos primeiro de identificar as áreas de risco hoje, delimitar as áreas de risco e dizer para o governo que é a pessoa que faz as políticas públicas, desenvolve as políticas públicas, dizer ao governo que todo o nosso plano de desenvolvimento tem que incluir essa área de delimitação de risco. Aí o governo vai dizer assim que nós daqui para frente, as áreas de construção devem ser estas e mais aquelas. As áreas de cultivo de todas as culturas agrícolas são estas mais aquelas. As coisas têm que estar bem claras, mas não têm que estar claras no momento em que você tem o evento. Porque quando tem um problema, nós já vimos dizer de até coisas que não sabíamos que existiam. Pontes móveis, uma série de coisas que aparecem aqui. Mas quando esse cenário passa temporariamente, porque no próximo ano ele retorna, a gente se esquece de tudo isso e focamos-nos em outras coisas. Eu tive a oportunidade de viajar para o Japão numa formação sobre redução de risco de desastres e eles construíram um edifício lá onde a população pode se abrigar. Tem um sistema de aviso de tsunami em que toca o alarme. Você, no teu telefone mesmo desligado, o alarme vai tocar. Mesmo que o telefone esteja em silêncio, o alarme toca. E tem o sirene, que é para o povo todo ouvir em simultâneo. Então as pessoas sabem efetivamente quais as rotas devem seguir para o centro de acolhimento. Não precisa a autoridade estar lá efetivamente para te retirar lá. Tocou, as pessoas olham para o telefone, tem as rotas a seguir, seguem e estão lá. Mas isso tem uma outra questão, que é educação. Vais conseguir educar as pessoas para receber informação e imediatamente saírem da zona de risco? Não sei. É por isso que vem essa outra questão, que é nós temos que desenhar o país para longo prazo. Exatamente. Porque do jeito que está, não acredito muito que a gente supere a natureza. Exato. Então, vamos lá. Como é que avalia a participação dos jovens na política e nas decisões que afetam o país neste momento? Bom, eu avalio, na verdade, eu olho isso com um sentimento de tristeza e alegria ao mesmo tempo. É agridoce? Sim, com um sentimento de alegria, porque, como eu disse no início, os jovens, na verdade, o povo em geral deve participar no desenvolvimento econômico, social e político. E a política é efetivamente isso, né? A participação nossa para contribuir para o desenvolvimento do país. Então, o meu sentimento é que, nos últimos tempos, eu tenho observado esse interesse dos jovens em todos os locais, dos jovens em falar sobre política, criticar isto, valorizar aquilo e por aí em diante. Isto para mim é uma mais-valia, porque é a alegria. É a alegria que me dá, porque pode não parecer, mas o governante ouve. Ele recebe a mensagem, recebe os memes que se fazem, então eles recebem aquilo e tomam isso em consideração. São humanos e eles recebem aquilo, e a tendência de qualquer ser humano é sentar, fazer uma introspeção e tomar decisões melhores para que a juventude não volte a queixar sobre uma determinada problemática. Mas
com um sentimento de tristeza, porque, infelizmente, a juventude, particularmente, está olhando a política como um meio de enriquecimento fácil e rápido. E quem está a facilitar isso são os nossos atuais políticos mais velhos. Tá? Eles permitem que o jovem, que melhor falar dele, é um melhor jovem para ele. Mas se você é um jovem crítico, que consegue apontar os erros de maneira educada, sem insultar a ninguém, mas dizer que isto não está correto, eu penso que a melhor opção seria fazer deste jeito. Então, colher as diversas sensibilidades para tomar decisão. E tomar uma decisão não de acordo com aquele que melhor falou dele, mas de acordo com a melhor proposta que tenha vindo desses jovens. Então, o meu sentimento de tristeza na juventude é precisamente porque os jovens estão a vender-se, literalmente prostituindo-se para a política, porque olha para um outro jovem que se deu bem. Eu digo isso entre aspas porque você até pode estar a ganhar dinheiro, mas dar-se bem na vida significa você ser feliz sem ter que ferir um povo e uma nação inteira. Não só ganhar dinheiro vai te dar o bem-estar, vai te dar o bem-estar econômico, vai te dar o bem-estar social, porque na nossa sociedade e se calhar no mundo inteiro, quanto mais dinheiro você tem, o ambiente social mais acomodado você vai ter ao seu dispor. Mas é que tu estás a prejudicar uma nação inteira por causa dos seus apetites. Então, o jovem, neste momento, está se vendendo muito fácil por querer enriquecer rápido. Isto é muito por conta desta porta que os mais velhos dão e porque um amigo ao seu lado deu-se bem por essa via. Então, como o seu amigo deu-se bem por essa via, ele também provavelmente acha que vai se dar bem. Só que isso não é linear, né? Tem jovens que, infelizmente, entram por essa via, frustram-se e quando ele se dá por conta do tempo que perdeu, diz-se que nunca é tarde, mas ele já perdeu muito tempo que deveria fazer coisas melhores. Eu conheço amigos que são profissionalmente muito bons, mas a venderem-se para a política muito fácil. E uma das coisas que nós estamos a perder é profissionais ótimos profissionais, mas infelizmente eles se preocupam em fazer a política de maneira abnegada. E eu, quando uso o termo abnegado, eu estou mais dizendo que ele está mais para lá do que para cá, tá? Então ele está-se a ligar muito para a política e deixar a sua profissão de lado. E dizia o meu professor no ensino na minha formação de licenciatura que é melhor você fazer uma coisa e fazer muito bem, porque quando alguém precisar de um determinado serviço que tenha a ver com a sua área de trabalho, vai se lembrar de ti. Quem é que eu posso contactar que faça bem isso? A referência és tu. Por quê? Porque você nunca se desviou daquilo que você bem faz. Você faz bem aquilo, faz com firmeza. Podes não estar a ganhar muito dinheiro, mas você faz bem e estás a deixar suas referências. Então, quando aparecer alguém que precisa de serviços, vem atrás de si e contacta para prestar serviços. E são esses dois pontos de vista de vista e de sentimento Sim. que eu tenho em relação à juventude na política. E como é que olha para as redes sociais e que estão a impactar na vida do jovem Moçambique, positiva e negativamente? Como é que olha para o impacto das redes sociais na vida do jovem moçambicano? Bom, E de forma resumida, de forma positiva e negativa. Tá, bom, negativamente é que nós passamos, eu prefiro falar nós porque por vezes eu entro e evito discutir sobre coisas muito fúteis. Passamos muito tempo a discutir sobre futilidades. Não faz sentido que um jovem acorde em casa e discuta entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo quem tem mais dinheiro. Isso é extremamente absurdo, tá? É que num país em que precisa desenvolver, você tem que discutir sobre políticas públicas de desenvolvimento do seu país. E não discutir Lionel Messi, não faz absolutamente nenhum sentido. Lionel Messi nem sabe que Moçambique existe, tá? E eu estou em alguns grupos de amigos que quando eles começam essa discussão, eu silencio o telefone e saio da discussão.
porque não me interessa. A parte positiva é que as redes sociais permitem você fazer muita coisa. Agora tem muitos jovens fazendo produção de conteúdos, tem algumas redes sociais em que você pode publicar os seus trabalhos e, através disso, conseguir alguns contactos de emprego. As redes sociais permitem a divulgação de produtos e serviços das instituições. As redes sociais permitem você vender a sua imagem como pessoa e vender a imagem como país, principalmente como país. Isso. No contexto em que a gente precisa de vender a imagem de Moçambique para o turismo, por exemplo, as redes sociais poderiam facilitar e facilitam muito essa troca de informação. Exato. Como é que acha que os mais velhos olham para os jovens moçambicanos da atualidade? Que podem confiar para ter um futuro promissor para o país ou que podem hipotecar o futuro do país? Bom, infelizmente, eu vou dar um exemplo que é triste e eu espero que isso não me comprometa. Nós temos os nossos mais velhos, no verdadeiro sentido de mais velhos, com idade para ir reformar. Mas eles simplesmente, quando vão fazer um discurso para recomendar que nós os jovens temos que trabalhar, eles usam sempre o termo o jovem deve empreender. Quem está a dizer isso é alguém que trabalha no Estado desde os 18 anos e ele tem 65, 70 anos. Mesmo assim, não quer deixar de estar no Estado, tá? Essa pessoa que está no Estado desde os 18 anos, com 65, a recomendar que o jovem de 18 deve empreender, não quer sair do Estado com 65 anos. E se a gente for a pesquisar bem, provavelmente ele tem 1, 2, 3 empresas. Era mais fácil ele ir empreender, já deu muito pelo Estado e agradecemos por isso. Era mais fácil ele ir empreender porque já tem uma estrutura bem constituída, criar mais condições para os jovens associarem a ele para poder dar seguimento àquilo que ele criou como patrimônio. E aquele espaço que ele vai deixar lá, vai um jovem com mais energia, vai um jovem com mais dinâmica de raciocínio, que pode dar mais pelo país. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, eles não confiam em nós. Se confiassem, eles literalmente deixariam aquele espaço para os mais jovens ocuparem e darem o melhor de si, e eles vão cuidar das outras coisas fora, o tal empreendimento, e a gente dava seguimento ao desenvolvimento deste país aqui. Mas talvez a minha resposta seja inconclusiva. Das duas, uma, ou eles não confiam ou eles são muito ambiciosos. Mas eu estou mais inclinado para o facto de eles não confiarem em nós. Continua sendo a presidência aberta com Telmo Sumila. Telmo Sumila, hoje na presidência aberta. Telmo, como disse na parte de introdução do nosso programa, fez o seu doutoramento no Brasil. O que é que viu lá que pode ser implementado aqui no nosso sistema de educação e que possa ser uma mais-valia? Na tua opinião, de forma muito... Bom, é bastante coisa, hein? Mas eu vou tentar ser assim breve, o mais breve possível. Uma das coisas bem interessantes, principalmente no ensino superior, é a questão de iniciação científica. A iniciação científica é qualquer coisa parecida como estudantes da graduação, que estão a fazer a licenciatura, serem enquadrados em um grupo de pesquisa, onde estão lá os mestres, os doutorandos, e nesse grupo de pesquisa o estudante vai aprendendo as metodologias de pesquisa. Vai desenvolvendo coisas pequeninas, que não exijam muito saber técnico-científico, mas que lhe deem o suporte para quando ele passar para o mestrado e doutorado, ele já ter pelo menos noção do que deve se desenvolver quando se entra numa área efetivamente de pesquisa. Uma outra coisa interessante é a questão de grupos de pesquisa. Todo professor universitário com que eu mantive contato tem grupo de pesquisa. Grupo de pesquisa em que ele pode estar a liderar 5, 10, 15 estudantes ao mesmo tempo. Em Viçosa, quando eu fiz meu mestrado, o grupo de pesquisa tinha 15 alunos, entre estudantes de graduação, de mestrado e doutorado. Em Santa Maria também éramos mais ou menos 13, 14 por aí. Ou seja, o grupo de pesquisa faz com que você aprenda muito mais do que entregarem-te um trabalho de pesquisa e você se virar para trabalhar sozinho. Então, muitas das vezes, os professores universitários não têm muito tempo
para te dizer como é que se faz 2 mais 2. Ele diz, tem um problema, vai tentar resolver. Há uma plataforma que se chama X, Y e Z, vai pesquisar e resolver esse problema. Você vai ter que se virar. Mas isto aí é um treinamento que você já vem tendo desde a graduação. Eu tive muita dificuldade quando cheguei no meu mestrado, porque eu não tive esse suporte técnico-científico na graduação, da pesquisa em grupo. Mas quando eu fui inserido naquele meio, eu fui vendo que eu aprendia muito mais rápido e de maneira muito mais sólida quando eu estava dentro do grupo de pesquisa. O que é que significa você estar no grupo? Você tem uma dúvida, você pergunta ao seu colega ao lado da mesa que ele te explica. E eu aprendi muito com isso. Então, esse sistema de formação de profissionais é muito bom porque incentiva nós efetivamente a pesquisarmos. A outra coisa dentro desse contexto de formação e desenvolvimento técnico-científico é a questão de financiamento. O professor brasileiro universitário, eles têm uma classificação dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, particularmente no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico. Então, em função dessa classificação, eles vão ganhando títulos e vão ganhando bolsas. A bolsa de estudo não é a bolsa que um estudante comum recebe, mas é um pacote referente a um determinado projeto. Está aqui o pacote e nós queremos que o senhor resolva este problema. Aquele problema quem é que resolve? Não é o professor diretamente. O professor oferece bolsas aos alunos, você concorre, vai para uma bolsa lá e ele te diz assim, para a bolsa de doutorado ao nível do país são R$2.500. Então eu vou pagar-te isso por mês para você resolver este problema. E a sua tese é aquela aí. O problema pode ser muito grande, então ele tem 2, 3, 4, 5 estudantes, cada um deles para resolver uma parte daquele todo problema. No final, você tem 3, 4, 5 teses. Pagas por quem? Pelo governo brasileiro, através de um professor universitário. Então, estás a pagar salário para todos aqueles, mas você está a resolver um problema que é do governo. Então, no final, você tem a solução do problema, que reduz o investimento daquilo que estávamos a começar a falar aqui. Reduz o investimento para recuperar os danos, mas você já investiu algum dinheiro para que aquele problema fosse resolvido. Então, esses 3 pontos, para mim, iriam dar uma grande valia para o desenvolvimento da educação, particularmente do ensino superior no nosso país. Exato. Então, tenho aqui uma questão um bocadinho assim para si. Quando voltou do Brasil, vinha com o cabelo grande e de tranças, eu pude reparar. Mas vi através do teu Facebook que muita gente dizia, pode ser PhD, mas aqui para te respeitarem, vais ter que cortar o cabelo. Enfrentaste problemas sociais por conta do teu cabelo? Ou foi por isso que cortaste? Bom, sim e não. Sim, porque eu já tinha tido esta conversa uma semana antes de voltar para Moçambique, com uns amigos moçambicanos lá, colegas da universidade. Então, eles diziam que tens que começar a pensar em tirar o cabelo. Eu sempre disse que não, com muita firmeza, isso não vai ser necessário, porque o que pensa não é o meu cabelo, o que pensa não é a minha roupa, apesar de que é necessário que você esteja bem vestido, bem apresentado, mas o que pensa não é o meu cabelo. Portanto, eu vou chegar lá e vou... E um dos amigos disse assim, vá e eu vou ficar sentado para ver. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu recebi aqui, e não vou mencionar o nome de quem falou, foi... Enquanto você não tirar o cabelo, para mim você ainda não se apresentou. Então, ainda estás no Brasil. Ainda estás no Brasil. Então, quando você recebe esse tipo de informação, você tem que sentar e dizer assim, há um sistema que está criado. Esse sistema é mais ou menos um sistema, um sistema de preconceito social que está montado e as pessoas não conseguem se desligar disso. Temos situações daqui, penso que é o professor Ngomano, qualquer coisa parecida. Ele é professor universitário, respeitado, e ele tem dreads. Tem um moço que eu conheço, não é meu amigo, mas eu conheço também, que está no parlamento há bastante tempo, também que tem dreads. Mas quando eu recebi essa informação, eu não quis desafiar. Então eu não quis desafiar. A informação veio de alguém do teu
trabalho. Exatamente, diretamente. E eu não quis desafiar, eu tomei a decisão de tirar o cabelo e seguir a minha vida. Bom, deixou-me triste no início, porque levou muito tempo eu a criar o cabelo, muito trabalho, muito investimento, mas eu preferi estar bem comigo mesmo e fazer feliz a quem me deu essa recomendação, do que eu prejudicar a minha carreira, porque desafiar um sistema socialmente preconceituoso é complicado, né? Então eu preferi sair dessa. Exato. De forma recorrente temos visto problemas graves de falta de pagamento de prémios a atletas, desistências de participações das seleções em grandes competições por falta de dinheiro, ou seja, está tudo ligado a questões financeiras. Que soluções podem ser implementadas para minimizar e tornar o ambiente desportivo nacional mais fresco e apetecível? Bom, Emerson Nessi, eu vou te responder como um cidadão comum por não ter uma formação de gestor desportivo, tá? Mas eu, durante a infância toda, pratiquei desporto e agora acompanho desporto com muita frequência. Mas a verdade é que nós não temos uma indústria desportiva, tá? E porque nós não temos uma indústria desportiva, vai ser muito difícil nós produzirmos dinheiro fazendo desporto. Há 2 semanas atrás eu conversei com um jovem muito bom jogador de basquetebol. Ele é irmão de um amigo de Kilmane e ele estava em um ambiente em que não era para ele estar. A gente está ali a tomar uma cerveja e ele está conosco, nós somos muito mais velhos do que ele. Então eu perguntei para ele assim, por que sempre que a gente está nesse ambiente, você tem que estar a se expor assim quando você é um atleta de alto rendimento, teoricamente? Ele disse, Telmo, eu não estou a praticar desporto para fazer carreira. A minha carreira vai ser procurar uma outra profissão, menos levar o desporto a sério. Isso significa o quê? Que ele não está a fazer o desporto para levá-lo como profissão. A ideia que nós temos em Moçambique é que o desporto não nos leva a lado nenhum. Algumas pessoas, excepcionalmente, deram-se bem, conseguiram sair do país, ter um bom suporte de gestão financeira e ficaram bem na vida, mas na maior parte caíram na desgraça, caíram na frustração, porque abandonaram a escola, que poderia dar uma profissão, ou abandonaram a ideia de ter uma profissão para praticar o desporto como profissão. E o resultado é que depois que as pernas já não aguentam, você não consegue fazer mais nada porque o tempo que deveria estar a aprender a fazer algo, passou a jogar futebol. Nos outros quadrantes, quando você entra para um centro de formação profissional, no Brasil se você entra para um clube como Flamengo, profissionalmente no centro de alto rendimento, os teus pais fazem festa em casa porque a desgraça acabou. Por quê? Porque você assina um contrato profissional com o clube. É verdade que não é o facto de entrar no centro de alto rendimento que assina o contrato. Mas quando sai das camadas mais jovens para a camada B ou A, você fecha o contrato e o assunto está resolvido. É por quê? Porque aquilo é uma indústria. E a indústria começa de onde? Profissionalização do atleta. Se você não profissionaliza o atleta, você não investe no atleta, dificilmente você vai ter a profissionalização dele. 2, como é que a gente negocia os contratos de patrocínio com essas grandes empresas? E eu não sei como é que se fazem os contratos. Nós temos, nos últimos tempos, um bom exemplo de gestão desportiva, que é da Associação Black Bulls, passo a repetição. Eles estão ali a tentar fazer qualquer coisa parecida do que se faz nos grandes centros de promoção de desporto. Estão a tentar criar atletas profissionais, mas eles não têm controle sobre aqueles atletas. Aqueles atletas, provavelmente, no dia que eles se frustrarem pelo facto de não fazer um jogo, ou porque ele já está lá há 2, 3 anos, não consegue realizar o sonho dele de ir para a Europa, ele sai e segue a vida, vai-se embora. E quando ele segue a vida, ninguém vai atrás dele. Porque dizem, ele vai ter que se virar. Isto porque nós temos muito poucos gestores desportivos que fazem parte dessa indústria desportiva. Nós temos muito poucos agentes desportivos que fazem parte dessa indústria e olha para a quantidade
de centros de alto rendimento que nós temos. Se temos, nós não temos centros de alto rendimento. O atleta, quando você assiste jogo, para bater uma bola de um canto para outro, é quase que um milagre. É muito difícil bater uma bola corretamente de um canto para outro. Por quê? Às vezes porque não tem força. E a força busca onde? Você tem que treinar. Tem que ter ginásio preparado para isso. Você tem que ter uma alimentação correta, preparada para isso. Correta e regrada. Você vive, sei lá, distante do seu campo de treino. Para sair de lá até aqui, tu tens que apanhar um transporte público precário. Ou seja, você não está focado em pensar só no desporto. Você está focado em pensar em outros problemas. Tem que pensar se vai comer hoje. Tem que pensar se amanhã tem dinheiro do transporte para vir até o campo. Desse jeito, você não vai ter um profissional. O profissional de futebol tem que estar focado só em jogar futebol. E se ele está focado só em jogar futebol, é porque os problemas básicos estão resolvidos, como alimentação, transporte, chuteiras, equipamento, por aí em diante. Então, a minha sugestão é que nós precisamos de ter uma indústria desportiva. E essa indústria desportiva tem que começar desde o centro de formação e tem que envolver os patrocinadores. Esses são essenciais para a criação dessa indústria desportiva. E começarmos a pensar pouco do que o governo deve dar, porque às vezes ficamos acomodados achando que há um governo que tem que dar dinheiro para a gente criar essa indústria. Não. Os clubes têm que se organizar, a nossa federação tem que criar condições que os clubes trabalhem. Obviamente que os clubes são independentes, mas a federação tem que criar um link com os clubes. Portanto, a resposta diretamente é que nós temos que ter uma indústria desportiva para a gente alavancar o nosso desporto. Telmo, tem casa própria? Bom, até agora, infelizmente, não. Vamos lá. Como é que acha que pode ser contornado o problema da habitação para os jovens no país, olhando para a perspectiva de custo de vida versus salários? Bom, em Moçambique o que funciona é que você tem que construir. É o que está na boca e na cabeça de todo mundo. De todo jovem? De todo jovem. Você tem que construir, você tem que construir. Se você viajar um pouco, dificilmente encontra pessoas preocupadas em construir. As pessoas não estão preocupadas em construir, estão preocupadas em trabalhar, porque existe uma estrutura que cria condições para construir as casas disponíveis para quem as necessite. Você vai ocupar essas casas, não tem que efetivamente ser funcionário do Estado, mas você é cidadão daquele país, você tem uma fonte de rendimento, há um contrato que se assina, ocupa a casa, tem o tempo estabelecido, você está a viver a sua vida ao longo do tempo, está a viver na tua casa, pagando a casa, obviamente. E só que, infelizmente, nós aqui não temos essa política. Tentamos fazer isso com a Vila Olímpica, tentamos fazer isso com alguns projetos que andaram por aqui, mas a coisa não está... Eu acho que copiamos mal a ideia de você construir casa para jovens. Na verdade, não deveria ser casa para jovens, deveria ser casa para todos os moçambicanos. A casa para todos os moçambicanos significa qualquer pessoa que possa trabalhar e conseguir o mínimo de rendimento para pagar ou amortecer aquele endividamento, pudesse ocupar as casas. Ou seja jovem, seja exatamente, idoso. A gente dar prioridade a todos que podem, de algum modo, amortecer a dívida referente àquela casa. Mas a resposta a isso é: viaja para a África do Sul, que é aqui perto, viaja para qualquer país da Europa, viaja para o Japão, viaja para o Brasil nem tanto, mas os jovens não estão muito focados em construir casa, porque eles sabem que existe uma estrutura criada para você ir pagar e você ocupar o espaço. Exatamente. Em relação ao problema do transporte de passageiros em Moçambique, é algo que é notório. Acredito que a cada paragem consegue perceber o drama que é usar os transportes públicos em Moçambique. E é uma realidade. O que é que pode ser feito para diminuir o sofrimento da população nesse sentido? Bom, principalmente na cidade de Maputo, eu acredito que é um problema que se estende para o resto do país, o problema de transporte. Mas um cenário que ocorre na cidade de Maputo, qual é? É que a cada dia que passa, a gente vê imponentes edifícios sendo levantados, precisamente no centro da cidade de Maputo.
E durante a manhã, você olha para um fluxo de pessoas para a cidade de Maputo. No final do dia, você vê o fluxo no sentido inverso. Que tal se esses ministérios que às vezes não têm condições de trabalhar, os notários que às vezes estão com infiltração de água, esses hotéis que vão destruir casas antigas aqui para serem levantados, que tal se a gente ir ocupar esses espaços nas zonas de expansão? Ou seja, em vez de você arriscar em ir ocupar o espaço da Facina Baixa para fazer qualquer coisa, vai colocar lá em Marraquene, vai colocar cada vez mais distante da cidade. Isso implica o quê? Se você colocar, eu não sei quais são as normas que o governo, as metodologias que o governo usa para achar que o Ministério da Defesa tem que estar. Da Defesa não é um bom exemplo, mas o Ministério da Indústria e Comércio está no centro da cidade. Se você tira o edifício do Ministério para uma região fora da cidade, você está a dizer o quê? Que à volta daquele ministério tem que ter segurança, certo? À volta daquele ministério você tem que ter condições de assistência médica e medicamentosa por perto. Então você, descentralizando esses serviços que estão centralizados, você está a descentralizar também tudo o resto. Então você obriga, efetivamente, aquele jovem que está a viver em Marraquene a não ter que sair todos os dias de Marraquene até a cidade de Maputo, porque provavelmente o local de serviço dele está na região de Marraquene. Então ele e mais outros tendem a ficar mais na região de Marraquene, porque é o local dele de serviço, você tem hotel lá, tem hospital, tem segurança, e não acontece o fenômeno que a gente observa ultimamente, que é jovens que constroem as suas casas, tentam ir viver lá, 2, 3 dias, são assaltados e ameaçados, ele não consegue gritar porque à volta não tem polícia e não tem nada. Está doente, ele tem que sair de lá onde ele está até o Hospital Central de Maputo. Até chegar aqui. Então, não tem como você exigir melhores estradas, até é legítimo exigir melhores estradas, mas isso não vai melhorar o seu problema, porque você vai ter boas estradas, bem bonitas, mas o seu fluxo de pessoas continua a ser sempre no mesmo sentido. Então você tem que inverter as coisas ou balancear. Durante a manhã você tem pessoas vindo e você tem pessoas indo. Durante a tarde vai acontecer o mesmo. Então a solução para isso é descongestionar os centros das cidades. E nós, moçambicanos, o que estamos a fazer é concentrar tudo nos centros das cidades. E as pessoas estão a sair de Nampula, de Zambésia, para onde? Para os centros da cidade. Por quê? Porque acha que no centro da cidade é onde está a prosperidade. Mas se a gente descongestionar isso, é possível que ele, em Cabo Delgado, onde nós temos um projeto de exploração de gás, se você começa a colocar em Cabo Delgado um imponente edifício de venda de tudo e menos nada, as pessoas da cidade de Pemba tendem a deslocar-se acima da praia. Vou dar uma volta lá. Vais fazer o quê? Vou no shopping, sei lá quantos. Tem pessoas que saem de Moçambique para o Rio de Janeiro para irem visitar a praia de Copacabana. Então pode acontecer que em vez de você ter que ir ao Rio de Janeiro, você apanha um transporte público com as estradas boas para ir visitar uma praia em Nhambane, ir visitar uma praia em Sofala, ir para Pemba. Mas o que te atrai não pode ser só a praia. O que te atrai tem que ser outros serviços, incluindo segurança, saúde e acesso a bens e serviços. Isso aí tem que estar disponível. Então, a solução é melhoremos as estradas, mas descongestionemos os centros urbanos. Exatamente. Então, se fosse para escolher uma afirmação das duas a seguir, qual melhor se encaixa para o nosso país? A primeira, Moçambique goza de uma democracia total. A segunda, Moçambique apenas usa uma democracia parcial. Qual das duas e porquê? A segunda. A segunda porque nós temos agora essa liberdade de falar, vir à televisão, falar, ir às redes sociais, escrever. Mas se você teoricamente extrapolar um pouquinho, mas um pouquinho só, é possível que passes a noite na esquadra de polícia.
E eu falo isso porque temos vários exemplos. Alguns extrapolaram mesmo e mereciam que eles fossem levados a responder pelos seus atos. Mas muitos deles não justificam. E quando a gente assiste os programas de televisão, alguns que transmitem, que tentam comunicar-se com o público em direto, às vezes sem conta, ocorre que o cidadão quer falar em anonimato. Quando quer falar em anonimato, é porque quer falar coisa pesada, quer denunciar algo, mesmo que ele tenha provas daquilo que está a ocorrer, quer falar em anonimato. Por que quer falar em anonimato? É porque ele sabe que está num país em que a democracia não é plena. Infelizmente, nós não estamos numa democracia. Tem democracia sim, mas ela não é plena. Precisamos ainda muito de trabalhar para que ela seja plena. Que avaliação faz dos últimos 4 pleitos eleitorais do país? Bom, de forma rápida, sim. Sim, eu faço uma avaliação de muita confusão. Muita confusão porque alguns atores que não deveriam ser os atores principais fazem papel de atores principais. Então, nós precisamos de cada um fazer a sua parte e as coisas têm que estar delimitadas. O seu trabalho começa no ponto 1 e termina no ponto 2. A partir do ponto 2 você não entra, deixa outro trabalhar. Então, os últimos pleitos têm sido de muita confusão por isso, porque algumas pessoas usurpam das tarefas que não são da sua competência. Então, isto tem criado bastante confusão. Eu espero que os pleitos eleitorais que se avizinham não tenhamos cenário semelhante, mas tudo indica que teremos algum cenário de instabilidade por conta do que a gente já vem acompanhando nos últimos dias. Exato, que é a minha próxima questão. Qual é a sua expectativa para as eleições presidenciais que vêm aí? E com especial atenção porque nós vamos entrar numa fase de mudança de ciclo. Sim. Sai-se de um presidente que esteve há 10 anos e vai ter que entrar um outro presidente. Sim. Independentemente de qualquer que seja, vai ter que entrar um outro presidente e inicia um novo ciclo. Sim. Como é que olha para as próximas eleições a nível de expectativa? Bom, a nível de expectativa, se eu tiver percebido bem a sua questão, a expectativa de governo de quem ganhar. Sim. É-me difícil dizer com clareza o que é que eu espero de qualquer cidadão que vencer as eleições, porque talvez por eu ter feito ciências, é que se você me disser que isto aqui é possível resolver, sem me explicar como resolver, você não me disse nada, nenhuma proposta de solução. Como é que a gente resolve isso? Nós podemos colocar aqui mais carros. Ok, como é que você vai buscar os mais carros? Tem que me explicar a metodologia que você vai usar para ir buscar os mais carros. Então, qualquer pessoa que for a vencer as eleições, tudo que estiver a falar antes de vencer as eleições, tem que explicar detalhadamente para eu compreender metodologicamente como é que vai alcançar para a solução de um determinado problema. Eu vou dar mais empregos. Como? Que metodologia vais usar para que esses tais mais empregos existem? Eu vou fazer a ligação, já vi um candidato a dizer, é possível fazer uma ligação de Rovuma a Maputo através de linha ferroviária. Ok, vais buscar dinheiro aonde? Já tem o projeto? Se não tem, quem vai desenhar esse projeto? Onde vai? Bom, e um projeto desses, você não faz em 1 mês, em 2 meses. E não se faz esse tipo de projetos com uma pessoa. Um grupo de técnicos deve sentar, fazer um programa, fazer análise da região em que vai ser implantada o empreendimento e por aí em diante. Então, é uma falácia fazer algumas promessas que, teoricamente, na verdade, na prática, não são possíveis de serem concluídas no período em que se é prometido. Portanto, a minha expectativa é que ganhe o melhor, mas eu não gostaria de dizer que este ganhando vai fazer efetivamente aquilo que está a prometer, porque ainda não me explicou como vai fazer. Eu preciso de uma explicação factual de como é que se faz isso, qual é a metodologia vai usar. Esta é a presidência aberta. Telmo, como avalia cada um dos processos eleitorais internos que culminou com a indicação de cada candidato
dos partidos que concorrem às eleições de 2014, de 24, perdão. Bom, candidato à presidência da Sim. República, no caso. Cada partido teve um processo de eleição do seu candidato. Sim. O MDM teve, a Frelimo teve, a Renamo teve, até agora são os que estão indicados com candidatos para a presidência e aprovados pela Comissão Nacional de Eleições. Sim. Como é que avaliou estes pleitos, cada um deles internamente? Bom, eu acho que... Que culminou, neste caso, com as escolhas dos candidatos. Dos candidatos. Eu creio que o mais não democrático, mas o que menos deu barulho foi o do MDM. O processo do Partido Frelimo foi como foi. O barulho, essencialmente, não foi similar ao da Renamo, mas o facto de terem demorado muito para a escolha do seu candidato, eu acho que deixou um pouco o povo moçambicano ansioso pela grandeza que o partido é, ansioso por saber quem é o candidato, até porque em outros quadrantes você tem que dar tempo ao candidato para conversar com o povo, para vender a sua imagem, não fazendo campanha, mas as pessoas sabendo quem é, conhecer o seu historial. Essas entrevistas que vão decorrendo deveriam decorrer com um pouquinho mais de antecedência para o pessoal indo conhecer a pessoa. Mas eu creio que em termos democráticos, desses três maiores, o do MDM foi menos problemático. O da Renamo, eu poderia dar nota de 0 a 10, eu daria 1 ou 2 por aquilo que nós assistimos. Já que está a dar notas? E o da Frelimo, bom, é difícil eu dar a nota porque o cenário foi fechado. Então, eles foram muito circunscritos à problemática que lhes levava àquela sala e deixaram muito pouco escapar, apesar de que nós acabamos recebendo alguns áudios aqui, vídeos, de umas discussõezinhas lá entre eles, mas conseguiram se acertar lá dentro e saiu um candidato. Infelizmente, depois nós tivemos aquela situação do secretário-geral deixar o lugar à disposição e por aí em diante, mas de maneira geral, o da Frelimo, eu creio que eles fizeram a coisa à maneira deles, então dificilmente eu conseguirei dar uma nota porque eu não consegui ter acesso ao que aconteceu lá dentro. Eles fecharam-se muito e mesmo fora, poucos falavam do processo lá dentro. Agora, o da Renamo foi muito difícil não ver, porque talvez pelas condições em que eles foram fazer o evento, foram fazer um evento num lugar em que muita gente teve acesso, tanto na parte externa, bem como na parte interna. Então, aquela confusão toda acabou manchando um pouquinho o processo. Do MDM foi menos problemático. Então, da Renamo eu daria aí de 1 a 2, do MDM eu daria 7, 7,5, e da Frelimo fico imparcial porque não houve muito espaço para a gente poder avaliar o processo. Exatamente. Dos presidentes que o Moçambique já teve, qual foi o que mais gostou do seu trabalho e porquê? Bom, talvez porque eu estava numa fase de muita brincadeira no período do presidente Chissano, mas e também não tinha muito acesso a tudo que o presidente Samora Machel fazia na altura, porque era bem novinho, então é difícil de avaliar a liderança do presidente Samora, mas pelo historial que a gente tem acesso aos livros, aos vídeos, aos áudios, nós acabamos sendo fãs distantes do presidente Samora Machel. Mas em termos de gestão governativa fica muito difícil, porque eu era muito menorzinho e não tenho assim propriedade para falar efetivamente dessa governação. Em relação ao presidente Chissano, como eu disse, foi uma governação em que nós teoricamente estávamos bem, teoricamente, porque nós tínhamos um custo de vida também teoricamente acessível. Mas eu estou a falar isso como um menino que não teve problemas de fome, que tinha um pai, que Deus o tenha, que conseguia criar mínimas condições de vida em casa. Então,
eu seria uma figura muito assim, não seria legítimo para avaliar também a governação do presidente Chissano nesse sentido. Exato, mas por isso que a minha questão é mesmo para saber, de todos que já passaram, qual foi o que mais gostou e porquê? Eu posso falar do que mais desgostei. Eu desgostei da presença dos últimos 10 anos. Desgostei porque podem falar tudo, mas o nosso custo de vida só se agravou. Então as coisas ficaram muito mais difíceis nos últimos 10 anos do que nos 10, 20 anos anteriores a estes 10 anos. Portanto, eu prefiro falar daquilo que eu menos gostei do que daquilo que eu mais gostei. Exato. Se pudesse assessorar o próximo presidente da República, quais seriam as 3 primeiras prioridades que eu diria para fazer e que tenha efeitos no rumo do país? Bom, a primeira prioridade que eu iria sugerir é que nós temos que fazer ou uma alteração ou incluir paralelamente aquilo que já existe na Constituição da República. A agricultura não é por si só a base de desenvolvimento. A educação, ciência e tecnologia é que é a base de desenvolvimento. Esse é um conselho que eu daria ao presidente, mas olhar sob o ponto de vista de médio e longo prazo. Desenhar um projeto de desenvolvimento da nossa educação, ciência e tecnologia de médio e longo prazo. De tal modo que, mesmo que ele saia do poder, a pessoa que volte não faça de conta que não viu aquele projeto de governação, seja algo obrigatório. Nós temos um projeto de 50 anos, qualquer presidente que entrar ali tem a obrigação de cumprir aquele projeto. 2, nós precisamos de ter um sistema de saúde bem melhor. Vezes sem conta, as pessoas têm que evacuar para a África do Sul, têm que evacuar para a Índia, porque internamente não temos condições. Provavelmente até tenhamos capacidade técnico-científica, mas as condições não existem. Então, se a gente não tem condições de assistir as pessoas aqui dentro, então fica difícil nós termos um país saudável. Então, seriam primeiro essas 2 questões, investir na educação, ciência e tecnologia e num sistema de saúde melhorado. Terceiro, nós temos um problema de segurança alimentar gravíssimo. E aí está associado à agricultura. Só que a agricultura tem que ter um suporte técnico-científico, o que nós não temos. Então, para a gente resolver o problema de segurança alimentar, nós temos que desenhar um projeto alcançando altas produtividades. Significa o quê? Você não pode estar conformado porque hoje teve 10 valores e amanhã teve 12. Porque o estudante que é do nível médio superior, ele está aí com 17, 18 e mesmo assim se zanga porque ele não chegou a 20. Então o que acontece é que nós temos na região de Tete, Zambésia, norte de Manica, produção da cultura de milho muito elevada. Foi uma das coisas que eu estudei na minha tese de doutorado. Só que a produtividade máxima por hectare é de 1,2 toneladas por hectare de milho. O potencial produtivo dessa cultura nos países em que a produção é maior é de 8 toneladas por hectare. Então, por vezes, surge os governantes dizendo que aumentamos a produtividade porque subiu de 1,2 para 1,4. Então, você se conforma com algo porque você não conhece o potencial agrícola daquela região. Então, o que eu haveria de recomendar é nós temos que ter uma agricultura visada em altas produtividades. E altas produtividades também, mais uma vez, é assunto de médio e longo prazo. Para desenvolver esse país, esses 3 pilares, eu recomendaria que ele tomasse na dianteira. Muito obrigado, Telmo. Foi a presença aberta de hoje. Foi um enorme prazer. Muito obrigado e espero voltar em mais ocasiões. Obrigado a todos os nossos telespectadores. Foi mais um episódio de Presidência Aberta.